Um avião vindo do Rio de Janeiro chega a São Paulo no aeroporto de Congonhas e os funcionários do setor de desembarque percebem que havia um cachorro morto no compartimento de cargas. Eles então ficaram desesperados e atrasaram a entrega das malas aos passageiros. Ficam discutindo com a tripulação do avião e descobrem que o comandante do voo havia se esquecido de ligar o sistema de aquecimento do compartimento de cargas do avião. Concluem que o frio intenso poderia ter causado a morte do cachorrinho. Com medo de serem demitidos, pedem que um dos funcionários vá a um pet shop próximo e compre um cachorro muito parecido com o que havia morrido. O funcionário então vai e volta com um cachorro idêntico ao falecido e então liberam as malas e devolvem o cachorro para a dona. A dona do cão recebe-o e logo diz que aquele cão não era dela, mas os funcionários da companhia aérea dizem que sim. Naquele momento, um dos funcionários diz que a pressurização do avião era muito forte e que poderia causar confusão nas pessoas. Insinuou que aquele era o motivo pelo qual ela não estava reconhecendo o cãozinho. A dona do cão não aguentou e falou: "Esta pressurização deve ser muito boa então, pois meu cão foi embarcado morto no Rio de Janeiro para ser enterrado aqui em São Paulo." Reflexões da nossa vida. A humanidade pode ser melhor entendida se dividirmos as pessoas em três classes: aquelas que pensam, aquelas que não pensam, aquelas que fariam melhor se não pensassem. Quando numa reunião alguém apresenta um documento para solucionar um problema, passa-se automaticamente a discutir o documento e ignorar o problema. Pavor é quando pela primeira vez você não consegue dar a segunda. Terror é quando pela segunda vez você não consegue dar a primeira. Quem ronca, pega no sono primeiro. Se você tem um trabalho difícil, entregue-o a um preguiçoso. Logo ele arrumará um jeito mais fácil de executá-lo. Um objeto sempre cai de forma a quebrar mais fácil. O trabalho em equipe é essencial. Permite que você ponha a culpa em outra pessoa. As pessoas comprarão qualquer coisa, desde que as vendas estejam limitadas a uma unidade para cada cliente. Em qualquer circuito eletrônico, o componente de vida mais curta será instalado no local de acesso mais difícil. Se você compra bananas ainda verdes, elas serão consumidas antes de amadurecerem. Se as compra maduras, elas apodrecerão antes de serem consumidas. Não se preocupem com o que as outras pessoas estão pensando a seu respeito. Elas estão muito ocupadas preocupando-se com o que você está pensando a respeito delas. A importância de um relatório é inversamente proporcional ao número de páginas que ele contém. Mal você resolve se esticar na cadeira e relaxar pela primeira vez em todo o dia, o seu chefe entra na sala. A outra fila sempre anda mais rápido. Uma garantia de 60 dias é a segurança de que o produto se autodestrói no 61º dia. 5 minutos demoram 1 minuto ou meia hora para passar. Apenas depende do lado em que você esteja da porta trancada do banheiro. Se você permite que alguém passe à sua frente no trânsito, duas coisas podem acontecer. 1. O carro que o ultrapassou será o último a atravessar a balsa ou a cancela, e você ficará a vida toda esperando passar. 2. Os dois estão indo para o mesmo lugar, e o outro pegará a última vaga no estacionamento. O melhor lance da partida acontece quando você está olhando para o placar ou comprando uma cerveja. Para não engordar, há quem coma somente verduras ou peixes. Os elefantes só comem verduras e as baleias só comem peixes. Errar é humano. Jogar a culpa nos outros é mais humano ainda. Quem ri por último provavelmente não entendeu a piada. Quem gosta de linguiça e obedece à lei nunca deveria olhar como ambas são feitas. Um turco estava consertando algumas coisinhas dentro da sua casa quando vira para o seu filho e fala: "Filho, vai lá na casa do nosso vizinho judeu e pede para ele o martelo emprestado." Daí a pouco o filho do turco retorna, e sem nada nas mãos. "Mas o que foi que aconteceu? Cadê o martelo?" O vizinho disse que não empresta, porque vai gastar. Pô, mas que coisa, hein? Bem que brasileiro fala que judeu é pão duro. Não emprestar o martelo porque vai gastar? Essa foi demais. "Minha filho,
Vai lá embaixo e pega o nosso martelo mesmo. A paciente era maravilhosa e o médico ficou abobado com a beleza da mulher. Quando ele tentou avançar, ela fugiu seminua para a sala de visitas gritando: "Socorro! Me ajudem! Esse médico quer abusar de mim!" O médico, surpreso, rapidamente tomou uma atitude. Abriu a porta do consultório e gritou aos pacientes que aguardavam sua vez: "Não acreditem nessa mulher, ela é neurótica. Só porque a aconselhei a procurar um psiquiatra, ela saiu gritando que não era louca e fazendo esse escândalo todo." A seguir, ele fechou a porta, chamou a recepcionista e perguntou: "Seja franca, eu fui convincente? Os pacientes acreditaram em mim?" "Bem, doutor. Realmente o senhor falou com bastante energia e acredito que todos teriam acreditado, a não ser por um pequeno detalhe." "Detalhe? Qual foi? O senhor se esqueceu de vestir as suas calças." A professora entra na sala de aulas, escorrega e leva o maior tombo da paróquia. Na queda, o vestido dela lhe sobe até a cabeça, colocando tudo à mostra. Ela se levanta, se ajeita e pergunta: "Luizinho, o que você viu?" "Vi os seus joelhos, professora." "Uma semana de suspensão." "E você, Carlinhos?" "Eu vi as suas coxas, professora." "Um mês de suspensão." "E você, Joãozinho? O que viu?" Joãozinho pega os cadernos e vai saindo da sala dizendo: "Turma, até o ano que vem." Um maluco resolveu pôr um cartaz no topo de um poste dentro do hospício, e passado algum tempo, era uma autêntica romaria para subir no poste para ler o cartaz. Todos, quando chegavam ao topo do poste, só diziam: "É a mais pura verdade." Até que o diretor do manicômio resolveu saber o que dizia o cartaz, só que ninguém lhe dizia, pois falavam que lá estava escrito que o conteúdo do cartaz não poderia ser revelado. Como o subdiretor, cozinheiros e restantes dos empregados já lá tinham subido e lido o cartaz, o diretor resolveu subir também. Lá foi o diretor barrigudo subir no poste. Quando chegou lá em cima, leu o cartaz que dizia: "Não diga nada a ninguém, mas aqui acaba o poste." A menininha chega em casa com um doce enorme e a mãe resolve lhe perguntar de quem ela havia ganhado aquilo. "Filhinha, quem te deu isto? Eu já não te falei para não aceitar presentes de estranhos?" "Não tem problema, mamãe. Eu ganhei daquele bobão do Joãozinho." "Mas por que ele te deu isto?" "Ele me disse que eu não conseguia subir numa árvore e disse ainda que ele duvidava tanto que me daria o doce se eu conseguisse. Bom, eu subi. Mas que safado! Não percebeu que ele só queria ver a tua calcinha?" "Percebi sim, mãe. Mas não se preocupe, pois fui mais esperta que ele. Eu tirei a calcinha para subir." Um forasteiro no Velho Oeste sai do salão depois de uns bons tragos, e na hora de montar em seu cavalo, descobre que o animal está pintado de verde. Furioso, ele dá meia volta, entra no salão novamente aos gritos: "Quem foi o imbecil que pintou meu cavalo de verde?" No fundo do salão, levanta-se um grandão com quase 2 metros de altura, barba de uma semana por fazer, 2 revólveres na cintura, e berra: "Fui eu quem pintou." "Por quê? Algum problema?" "Problema nenhum, moço. Eu só vim avisar que a primeira demão de tinta já secou. Se quiser dar a segunda..." Um representante da Coca-Cola na Itália foi visitar o Papa e falou: "Eu vim aqui propor o seguinte: a Coca-Cola está disposta a doar ao Vaticano 20% do faturamento mundial, caso seja mudado a reza: o pão nosso de cada dia por a Coca-Cola nossa de cada dia." "O quê? Isto é sacrilégio? Excomunguem este sujeito da religião católica." Foi excomungado e expulso do Vaticano. O representante foi embora dali, voltando 2 meses depois. "Eu vim aqui pedir a comunhão de volta." "Você está realmente arrependido?" "Tô sim." "Não vai mais fazer propostas daquele tipo para a igreja?" "Bem, eu ia tentar oferecer 50% do faturamento mundial ao Vaticano." "O quê? Saia daqui neste momento! Isto é um sacrilégio! Ponha-se daqui para fora!" Um ano depois, o representante aparece por lá. "Bom, vou direto ao assunto. Eu quero a comunhão de volta."
e fui autorizado a oferecer 80% do faturamento mundial para que o pão nosso de cada dia seja mudado para a Coca-Cola nossa de cada dia. Retire-se já daqui! Isto é um sacrilégio! O representante foi embora. O Papa chama o bispo e lhe pergunta: Bispo, dá uma olhada e veja quando que acaba nosso contrato com a panificadora da esquina.